como perder o medo do parto normal? Bom, o que eu gosto de falar sobre esse tema é o seguinte. Em primeiro lugar, que é importante ter medo. É importante ter medo de tudo na vida. Porque se a gente não tem medo e a gente faz as coisas de forma inconsequente, a gente pode acabar se arriscando. Então, o medo faz parte. Agora, o que eu acho importante é não ter paranoias, não ter medos desnecessários, ou mais medo de uma coisa que seja mais segura comparado a alguma coisa que seja menos segura, só que aí a pessoa não tem medo daquilo. Por exemplo, bom, na fala da Roberta, ela diz como não ter medo do parto normal. Então, ela está querendo dizer, imagino, né, Roberta, que daí da cesárea você não tem medo. Então, a ideia é a seguinte, temos que ter medo tanto do normal quanto da cesárea, só que a grande questão é, nós temos que ter um medo do normal e um medão da cesárea. Se a gente for colocar em questão de seguranças, porque o medo do normal ele tem que estar ligado a algumas questões. Por exemplo, sobre sentir dor, né? Então, a dor é importante, por isso que esse é um dos temas bastante importantes nas conversas de planejamento de parto e a programação para o parto em relação ao alívio de dor. A dor, ela é inevitável, o sofrimento é opcional. Então, o que ocorre é o seguinte, que tem como aliviar a dor, seja da parte emocional já no pré-natal, identificando possíveis medos que levariam a aumentar essa dor lá no parto, e na hora do parto, principalmente, em relação a métodos não farmacológicos de alívio de dor, cujo profissional responsável por isso é a doula. Quem não sabe qual é a atividade da doula, está aí explicado agora, que é a pessoa que faz a parte de métodos não farmacológicos de alívio de dor. Então, ela é o paralelo do anestesista no parto, assim como a enfermeira obstétrica ou obstetriz é o paralelo do médico obstétrico no parto. Então, uma das questões que eu já sugiro, Roberta, é que você contrate uma doula no pré-natal para te ajudar a diminuir essa dor, diminuir esse medo dessa dor e principalmente colocar os medos nos lugares certos. Por que é mais importante ter medo da cesárea? Porque a cesárea ela traz mais riscos. Se a gente for colocar a cesárea como primeira opção, sem a tentativa de um parto normal, nós vamos ver que na cesárea tem maior chance de sangramento, então sangra o dobro. Melhor parto normal com a melhor cesárea, a cesárea sangra o dobro. A cesárea tem a recuperação toda depois. A cesárea corta, parto normal não, desde que seja humanizado, né? A cesárea tem a parte de recuperação emocional, se for uma cesárea marcada, principalmente, que gera uma desconexão inicial com o bebê, em relação ao vínculo inicial com o bebê. Esse vínculo demora para ser restabelecido depois. Vou dar um exemplo que eu sempre comparo. Se fizer cesárea numa cachorrinha, por exemplo, colocar os filhotinhos para mamar depois, ela rejeita os filhotes, porque ela não sente que veio dela, né? Então, na mulher humana, quando é feita uma cesárea letiva, existe uma sensação de rejeição inicial. Logicamente que isso pode ser corrigido rapidamente, mas às vezes não corrige rapidamente, demora dias ou até meses para essa conexão se firmar entre mãe e bebê. Veja que eu não estou falando de qualidade em ser mãe, tá bom? Porque qualidade em ser mãe não importa nem que jeito que o bebê nasceu, se foi normal ou cesárea, até mesmo se foi um bebê adotado. A qualidade de ser mãe não tem a ver com o tipo de parto, tá, gente? Só que é extremamente importante pensar que existe uma desconexão inicial, né? Fora que na cesárea letiva, você tem que ter medo das coisas que isso pode gerar para o bebê. Porque para o bebê, por exemplo, tem muita gente que fala, hoje em dia muito bebê tem refluxo gastroesofágico. Não, tem muita cesárea marcada. Muito bebê tem intestino preso. Não, tem muita cesárea marcada. São coisas que não estavam prontas no bebê. Muito bebê tem asma, bronquite. Não, tem muita cesárea marcada. Né? Muito bebê tem anemia. Tem muitas infecções de 0 a 2 anos. Não, tem muita cesárea marcada. Então, a cesárea marcada é que tem que ter mais medo, porque ela tem mais consequências negativas para a mãe e para o bebê. Então, o ideal é ter um medo menor do parto normal, um medo maior da cesárea, e como não dá para começar para a cesárea e voltar para o normal, mas dá para começar pelo normal e se for necessário fazer uma cesárea, essa deve ser a ordem lógica. No dia que eu descobri que aqui você morava, algo mudou em mim.